A gente vai fazer uma loucura aqui, entender mão na massa como que funciona underlay e overlay dentro do nosso mundo de redes. Para isso eu peguei um laboratório, mão na massa mesmo, campo de batalha, para a gente ver o negócio acontecendo. E melhor, eu vou tentar fazer um vídeo rápido, objetivo, direto, para que você ganhe tempo e na hora que você pular nesse vídeo aqui, você consiga usar esse conteúdo com prática para ver a coisa funcionar. Tá muito disseminado esse conteúdo de underlay e overlay, principalmente quando a gente entrou no mundo de SDN. Por isso que a gente precisa, de uma vez por todas, aprender a entender como que isso aqui funciona. Só que para eu poder começar e ensinar e colocar o laboratório em prática, a gente poder aplicar as configurações do zero juntos, eu preciso que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe, se inscreva no canal e chame alguém, deixa um comentário aqui, escreva assim, Lucão, mais vídeo assim. Vou escrever aqui, Lucão, me ensina, tarará, e fala qual que é o próximo tema que eu quero saber exatamente o que você gostaria de estar aprendendo comigo. Toda terça-feira, às 20 horas, tem um conteúdo novo por aqui. Vamos lá, sem mais delongas, bora começar. Seguinte, galera, quando a gente tem o conceito de underlay e overlay, nós estamos falando exatamente disso aqui. Imagina que nesse cenário, a gente desenhou um ambiente com vários equipamentos, que cada um desses equipamentos representam um AS específico, AS é Autonomous Systems lá para o BGP, e a ideia aqui é nós distribuirmos rotas entre eles e fazer com que essa configuração aqui funcione de uma maneira bem interessante, tá? Aqui para o nosso exemplo, a gente vai trabalhar com R3, R4 e R5. Imagina comigo que nós queremos fechar uma sessão BGP de R3 para R5. Lucas, por que a gente faria isso? A gente poderia estar fazendo por vários motivos, vários, só que a gente quer fazer isso de uma maneira mais educativa, né? Nesse cenário aqui, ela vai ser educativa, por quê? Porque um cenário bem tradicional, onde você vai ter um BGP entre dois equipamentos e que passe por um terceiro equipamento aqui que está no meio dessa solução, faria mais sentido se fosse um internal BGP. Mas eu não quero falar de BGP aqui, eu não quero te ensinar BGP aqui, eu quero te ensinar sobre underlay e overlay. Por isso, esquece um pouquinho os poréns, né, das coisas relacionadas a BGP, porque a questão de underlay e overlay, ele serve para qualquer tipo de protocolo que você esteja utilizando. Seja a gente estivesse falando aqui de IPsec, seja a gente estivesse falando aqui de SD-WAN com MP, seja a gente estivesse falando aqui de SD Access, qualquer protocolo que a gente estivesse envolvendo aqui, a gente teria o mesmo tipo de entendimento em relação ao underlay e overlay. Basicamente, o que nós queremos é que a nossa camada chamada de underlay, ela seja responsável por garantir o quê? Conectividade fim a fim. É isso que nós queremos da camada underlay. E o que eu quero dizer com conectividade fim a fim? Imagina o seguinte, galera, olha só, nós temos aqui R3 e R3 precisa, de alguma maneira, chegar até R5. Para que isso aconteça, eu poderia trabalhar com diversas tecnologias aqui para garantir essa conectividade. Uma delas, rota estática. Concorda comigo? Eu poderia ter uma rota estática que mandasse aqui as redes de R5 apontando para R4 e um retorno aqui de R5 apontando para R4, R3 apontando para R4, daria tudo certo. Ou eu poderia também rodar aqui um SPF entre eles, fazendo com que essa conectividade fosse R3 para R4, R4 para R5, beleza. Poderia rodar aqui também um IGRP, um ASIS, poderia rodar qualquer protocolo que entregasse essa conectividade e não tivesse uma dependência de um outro protocolo para ele estar subindo ou estabelecendo. No caso, mas o SPF ele tem dependência do protocolo IP. Claro que tem, né, galera? Mas eu estou dizendo em nível de dependência de conectividade, né? Então, a gente não teria um SPF dependendo de um RIP para ele poder subir, ou dependendo de um EGRP para ele subir, ou de um ASIS para ele subir. Ele está totalmente independente nesse nosso cenário. Então, uma vez que eu conecto aqui, ó, eu pego o nosso R3, vamos pegar aqui o R3 e vamos começar a fazer o exercício, tá? Se eu der um show IP int brief, eu tenho as interfaces aqui, ó, que foram apontadas. Deixa eu fechar esse negocinho aqui para gente não se confundir, tá? Ó, se eu pegar aqui, ó, o nosso R3, eu tenho as interfaces que conectam diretamente a R4, que é a FAST 1/0. Então, eu quero que essa interface esteja lá no SPF. Então, eu vou entrar no router ou SPF 1, e eu vou falar para ele que eu quero que o network seja justamente só dessa interface aqui, tá? Porque eu quero colocar só as interfaces corretas ali para apontar dentro do SPF e a área vai ser a 0. Beleza, habilitei o SPF para lá. Além disso, eu vou colocar o SPF dentro dessa nossa
loopback também. Por quê? Porque eu quero divulgar a loopback dentro do SPF. Eu quero garantir que via o SPF a gente também chegue nessa loopback. Vocês já vão entender o porquê. Já dando spoiler. É relacionado com o nosso overlay, né? Que nós vamos trabalhar o BGP aqui como nosso overlay. Vamos fazer a mesma coisa no R4, só para garantir que o R4 também tem essa comunicação no mesmo formato, né? Então a gente vai entrar aqui no R4, eu vou falar para ele que ele vai ter o router OSPF1, router OSPF1, e vou dar um do show IP int brief para eu ver quais são as interfaces que nós temos. Vou dar aqui o comando network e vou falar que ele vai ser o 0.0.0, área 0. Vou também habilitar isso para as duas interfaces agora, a interface que aponta para 5 e a interface que aponta para 3, tá? 0.0.0, área 0, e o network da 45.4, 0.0.0, área 0. Beleza, já fechou a adjacência aqui com o nosso R3, né? Porque a gente já tinha configurado esse cara. Vamos mexer agora no 5, beleza? Vamos lá no próximo carinha, vai ser o R5. O R5, deixar ele também aqui em cima, para a gente poder olhar bem a topologia. E vamos habilitar muito parecido com o que a gente fez no R3, só que eu vou configurar aqui também um router OSPF1. Vamos dar um do show IP int brief para pegar quais são as interfaces. Percebeu que o 4 eu não coloquei a loopback dele no SPF, até aí tudo bem, tá? Não tem nenhum problema para o nosso exercício aqui. Aqui agora eu vou falar que o network que nós vamos estar, aonde nós vamos habilitar o SPF, vai ser na loopback de 5, área 0. E também vai ser na interface 00, tá? Que é essa interface aqui, ó, conectando 5 com 4. Network 0.0.0, área 0. Beleza, fizemos isso. Nós vamos ver uma adjacência pulando aqui entre 5 e 4. Fechou, agora a gente tem. Se eu olhar aqui no 5 e dar um show IP route nesse cara, olha o que ele mostra para mim. Ele mostra que eu estou recebendo as rotas de 3 e 4, né? Por que a loopback de 4 está aqui se eu não anunciei ela no SPF? Eu anunciei? Será que eu anunciei e eu não percebi? Anunciei. Não, beleza, então eu tinha anunciado. Fechou. Mas não tem nenhum problema, tá? Então a gente tem aqui a loopback de 4, a loopback de 3 e a rota que conecta 4 com 3. Se eu pingar aqui o 10.1.33 com o source 10.1.3.3 com o source da minha 10.1.5.5, eu consigo chegar lá. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que via underlay eu saí de uma loopback aqui e eu cheguei lá do outro lado. Show de bola. Só que esse protocolo, o SPF, ele é responsável por entregar o quê num ambiente como esse? Ele seria responsável, se fosse dentro de um mesmo backbone, tudo do mesmo AS, ou até um inter-AS aqui, não seria tão comum acontecer isso, né? Mas seria a gente fazer uma conexão para garantir que essas loopbacks estão no ar, estão disponíveis. Mas não é um protocolo que consegue carregar muitas rotas, por exemplo. Eu não consigo colocar aqui 50 mil rotas no SPF e mandar esse SPF carregar essas rotas do R5 para R3. Lucas, lógico que consegue. Dá para você fazer N manipulações para isso aqui funcionar, vai depender de CPU, processamento, mas não é essa a função do SPF. A gente vai ter outros protocolos que eles vão ter funções diferentes no nosso ambiente e que a gente precisa garantir que está estabelecido um túnel de um lado para o outro. E esse túnel que nós estabelecemos de um lado para o outro, ele pode ter várias funcionalidades. Eu poderia ter um túnel aqui para sair toda a LAN que está atrás de R3 e a LAN que está atrás de R5, esses caras se falarem dentro desse túnel que nós criamos. Eu poderia fazer com que, de repente, um VED, né, um cara de SD-WAN que está atrás de R3 e está se conectando com o data center que está atrás de R5, se aqui fosse o data center. Isso através do quê? Através de um túnel que nós criamos. Então, esse túnel que a gente está falando que vai adicionar agora em cima do SPF, isso daqui é chamado de overlay. O overlay é a gente colocar uma tecnologia usando a infraestrutura de baixo. Então, eu vou usar a infraestrutura que já foi criada para mim, o SPF garante conectividade de um lado para o outro, e agora eu quero colocar uma estrutura em cima.
Essa estrutura em si é para ser usada para algum tipo de tecnologia. Eu quero usar o BGP para carregar mais rodas, eu quero usar o MP para poder fechar um VED com um vSmart, eu quero usar um IPsec para poder fechar um túnel para a minha DM VPN. Eu posso usar esse túnel para N fatores. Isso é muito antigo, pessoal, porque eu poderia usar esse túnel, por exemplo, para poder fazer um VPLS, para poder fazer um Layer 2 Transport, para poder fechar uma VPN de um lado para o outro. Percebe? A tecnologia de overlay ela é muito antiga. Por isso que a gente fala, quando você domina a base, entender o que vem de novo é muito simples, é muito básico. Porque é raramente que nós vamos criar algo do zero. As tecnologias elas são simplesmente reaproveitadas de uma maneira que é 0 e 1, no final das contas. É tudo binário. E a gente vai ver isso aqui funcionando na prática, tá? Para esse nosso exemplo de criar esse túnel, criar esse overlay, nós vamos usar aqui o BGP. Por que o BGP, Lucas? Por que você está dando esse exemplo com a SPF e BGP? Porque fica fácil a didática de todos vocês. Se eu tivesse que fazer isso aqui em cima de um MP IPsec, talvez muita gente vai ficar perdida porque não conhecem dessas tecnologias, né? Mas o BGP, ele usa um protocolo de transporte que é o TCP. Ou seja, para que um BGP funcione, ele precisa estabelecer uma seção aqui. E essa seção, ela ela não é uma seção que tem uma inteligência de roteamento, né? Ela precisa que alguém já tenha entregado a conectividade antes aqui. Quem entregou essa conectividade? O tal do SPF. Então vamos estabelecer essa seção aqui usando o BGP. A gente vai ver, snifar isso daí acontecendo, tá? Então para isso, eu vou criar aqui ó, no R5, a gente já deixou o 4, eu posso mandar embora. Nós não vamos usar mais o 4 ele é só transporte, né? Ele vai transportar a gente de um lado para o outro, porque nós faremos essa configuração aqui usando o 5 e o 3. Né? No 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro do conft router BGP agora, e eu vou falar que o AS dele é o 45, eu vou falar que o meu neighbor, ele vai ser o 10.1.3.3, e o remote AS desse neighbor vai ser o remote AS 30. Só que eu vou falar mais uma informação, que o neighbor 10.1.1.3, para esse neighbor, eu vou fazer um update source com a loopback 5. Você está gostando dessa aula, galera? Deixa um comentário aqui para mim, escreve aqui, ó, pô, tô gostando, Lucão, aprendi alguma coisa aqui, escreve um comentário para mim, muito obrigado, ou não tô gostando, também escreve, cara, não tô gostando, achei muito básico, achei muito simples, ensina outra coisa, e aí eu vou ensinar, beleza? Deixa um comentário aí pra mim, por favor, me ajuda aí. Ó, falei que ele vai fazer o update com a loopback 5, e aí do outro lado, eu não vou usar esse update só para vocês perceberem ali a grande diferença, tá? E aí eu vou fazer mais um detalhe aqui, que eu não ia fazer, mas agora eu vou criar uma outra loopback aqui, que eu vou chamar ela loopback 53, que é a do 5 pro 3, tá? A loopback 53, ela vai ter o IP address 53.53.53.5 e a máscara dela vai ser /32 também, tá? 255.255. Aí lá no meu router BGP 45, eu vou anunciar essa loopback também. Eu vou dar o network 53.53.53.5 mask, vai ser a 255.255.255.255.255. Poderia dar um redistribute connect aqui também, que funcionaria, tá? Beleza. Então agora a gente fez o que aqui, ó? Se eu der um show run, pipe section BGP, olha só que interessante. A gente só configurou isso. Configurei o meu BGP 45, a rede que eu estou anunciando, falei que ele vai ter um neighbor 10.1.3.3 e ele vai atualizar, né? Vai criar a sessão para esse neighbor usando a loopback 5. Olha que interessante, se eu vim aqui no 4 e der um capture, ou no 5 mesmo, der um capture na interface fast00, a gente vai começar a observar que esse cara, ele vai tentar estabelecer uma sessão usando, vamos lá, no packet capture, o que aconteceu aqui, ó, capture. Vamos fazer o seguinte, vamos soltar aqui a configuração lá do lado de R3, enquanto a gente espera o pacotinho do BGP aparecer aqui para nós, tá? Eu vou deixar ele aberto, enquanto a gente vai soltando lá a configuração do lado de R3. Bom, em R3, galerinha, o que a gente vai fazer? Ó, vou dar o enable também, vou dar o router BGP 30, conft, né? Router BGP 30, e aqui eu vou falar que o meu remote, o neighbor, né? Neighbor, o 10.1.55, é o 55? Acho que sim, né? É o 55 do show IP int brief. Show IP int brief. É o 55, beleza. O 55, ele vai ter o remote AS 45. E nós vamos falar que o update search aqui para ele também
é o nosso loopback. Qual que era o ID da loopback? Será que é 3? Do show IP int brief. É a loopback 3. Beleza, já temos tudo configurado. Vamos ver agora se ele sobe a nossa sessão BGP. Vamos dar um show IP BGP summary. Ele está em idle ainda. Na verdade, o que está faltando é o seguinte, o BGP, nós podemos implementar duas, não é aula de BGP, tá? Aula de underlay e overlay. Nós podemos implementar duas maneiras de segurança dentro do BGP. O TTL Security, que define a quantidade de TTLs máxima na hora que o seu pacote BGP sai de um roteador, ou eBGP multi-hop. eBGP multi-hop. O que é o eBGP multi-hop? Também é uma espécie de segurança. Se nós estamos fechando um BGP entre dois AS distintos e tem um roteador no meio, ele vai entender que a sessão BGP é nesse ponto a ponto. E a gente precisa avisar para ele que nós temos um salto a mais para que ele possa estabelecer essa sessão. Então vamos fazer isso e a gente deve ver agora o nosso um detalhezinho, né, que a gente acabei não colocando ali. Mas enfim, a aula não é de BGP, a aula é de underlay, overlay. O que a gente quer estabelecer então é o overlay, o BGP nesse caso, tá? Então aqui eu vou adicionar conft router BGP. Deixa eu já fazer do lado que a gente vai estar capturando. E aí a gente vai olhar isso aqui funcionando junto, tá? Porque a gente não estava vendo nenhuma mensagem do BGP chegando. Mas agora a gente vai ver essas mensagens chegar. Beleza, vamos lá do lado de R5. No R5 nós vamos dar um conft router BGP 45 do showrun pipe section BGP. E a gente quer agora entrar nesse nosso neighbor, num 10.1.3.3, não tem nenhuma mensagem chegando lá, tudo aquilo é o SPF. Nós vamos falar que o eBGP multi-hop dele vai ser 2. E a gente deve ver agora pular uma mensagem aqui de uma sessão TCP que vai tentar ser estabelecida com o nosso... Opa, deu certo. Então a gente vai ver aqui uma sessão TCP tentando ser estabelecida entre o 5 e o 3. E um retorno do 3 por 5 falando que ele open acknowledgement, que essa sessão aqui tá, que ela pode ser estabelecida. Para a gente poder ver isso realmente funcionar, nós vamos lá do lado de 3 agora, e eu vou no router BGP 30, para o nosso neighbor 10.1.5.5. Eu também vou falar que o eBGP multi-hop dele vai ser 2. E a gente deve agora ver o nosso show IP BGP summary, a nossa sessão chegando. A sessão está estabelecida. E olha o que eu quero mostrar para vocês, né? O que eu quero mostrar é que, nesse momento, nós acabamos de construir um tunnel overlay, que é o nosso BGP, que vai carregar dentro desse tunnel overlay as rotas que nós criamos aqui, no caso a 53. Né? E por baixo desse tunnel overlay eu tenho uma conectividade, que é a underlay, que é o nosso OSPF. E se a gente analisar isso, lá no dump que nós fizemos, olha aqui, ó, nós temos agora essa sessão sendo estabelecida entre uma sessão TCP, tá? Aqui, ó, o nosso TCP aqui, já uma mensagem de update dentro da sessão TCP completamente estabelecida, e a gente viu que a sessão que foi criada aqui nesse momento é entre o 5 e o 3. E o que a gente está mandando ali dentro, né? Ou seja, o underlay permitiu que existisse roteamento entre esses dois caras. Uma sessão TCP foi estabelecida entre essa origem e esse destino. A gente tem o protocolo TCP aqui dentro, na porta 179, destino 60615, e a mensagem, os dados aqui, que vai estar compartilhando uma rota aqui, um update vai estar mandando a rota que ele conhece lá para o outro lado. Mas percebe que isso está sendo feito em cima do OSPF. Agora a gente tem uma sessão TCP que vai estar trocando keep alives aqui, ó, do BGP. Esse keep alive ele está rodando aonde? Ele está rodando no overlay. Ele está rodando em cima do OSPF. Eu consigo provar isso daqui, né? Olha, se a gente olhar do lado de R3 e a gente dá um show IP BGP, eu vejo agora que eu tenho a rota 53.5, né? Ele está recebendo a rota que foi anunciada dentro de 5. Essa rota está chegando porque nós temos uma sessão TCP estabelecida, né? Se eu der um show IP BGP neighbor de novo aqui, ó, a gente vai olhar agora, eu vou ver que eu tenho o meu neighbor, aqui, galera. Então a gente tem a sessão aqui agora que foi estabelecida, a gente tem aqui até a troca do que está acontecendo de mensagens, beleza. A gente tem agora o nosso TCP ali no ar.
Como que eu consigo provar que se o underlay parar de funcionar, a gente quebra tudo? É muito simples. É só a gente chegar agora aqui, trazer de novo o R4 para a cena, tá? Volta com o R4, dá um show IP int brief, e a gente pode quebrar esse caminho. Eu posso entrar aqui ó, na interface fast 0/0 e eu vou dar um shutdown. Se eu der um shutdown nessa interface, olha só, opa, meu Deus, shutdown. Olha só o que vai acontecer no nosso capture, tá? A fast00 é a interface que conecta direto com o 5. Olha só o que começou a acontecer. Depois do meu Keep Alive, eu já comecei a fazer retransmissão TCP. Ou seja, eu quebrei o underlay. Mas agora o overlay, que é o nosso TCP, que roda em cima do SPF, começou a fazer retransmissão. Eu não consigo mais fechar a sessão entre o 5 e o 3. Eu não consigo mais estabelecer essa sessão. Por que isso? Porque ó, o neighbor aqui está up. Para ele ainda está up. Se eu der um show, IP, ó, o SPF acabou de cair. Show, IP ou SPF neighbors. Eu não tenho o SPF neighbors. E show IP BGP summary, eu vou ter aqui ó, a sessão BGP, ela ainda está up. Só que ela vai cair depois de 3 minutos, quando ele chegar no timer, espiral timer do BGP, que são as mensagens de Keep Alives. Ele vai ver que ele não recebeu 3 Keep Alives, ele vai simplesmente extrapolar esse tempo aí, vai falar que a gente não consegue mais fechar a sessão ainda está up. A gente tem aqui, se eu olhar lá do lado do nosso R3, Show IP BGP Summary, a sessão está up. Do lado aqui, Show IP ou SPF Neighbors, eu tenho também o SPF Neighbors up, porque eu só quebrei no 4. Entre 4 e 5 que eu quebrei o SPF. Se eu ir no R3, eu não consigo mais pingar o próprio neighbor. Se eu der um ping aqui ó, com o search da loopback 3, eu não consigo pingar mais o neighbor, porque nós quebramos o underlay. Só que para o overlay, ele ainda vai ter um tempo para essa mensagem chegar até ele e ele falar que, pô, realmente a gente teve um problema, né? Aqui, ó, a coisa continua acontecendo. Se eu ir lá no R3 de novo, ainda no underlay, tá? Lá no R3 de novo, ainda no underlay, e olhar, ó, aqui, ó, o nosso BGP agora caiu. Ó, o hold on time expired, deu um reset na sessão, o BGP tá down. Agora que o nosso BGP foi cair, porque a gente não conseguiu trocar mais nenhuma informação depois desse TCP retransmission aqui. Então ele só esperou o nosso hold on timer expirar e aí ele desligou essa sessão. Por quê? Porque nós quebramos o underlay. Se eu voltar com o underlay aqui no ar, ó, se eu voltar com o meu underlay, então o que você quer? O que eu quero que você entenda com isso? Que existe uma dependência entre o que é underlay, o SPF. Por cima do SPF, nós fechamos um túnel BGP, né? Esse túnel BGP, ele é um túnel TCP, uma seção TCP que foi estabelecida e todos os meus pacotinhos de BGP, eu vou trocar, vai ser aqui dentro. Se cair a seção TCP, eu não consigo mais trocar os meus pacotinhos de BGP. Que pacotinhos são esses? Update Message, junto com as minhas rotas. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso do SPF para isso funcionar. Isso é underlay e isso é overlay. É assim que funciona. Queria saber se você gostou dessa aula, né? Não se preocupa com o BGP, se preocupa com o conceito underlay e overlay, porque isso está muito presente no nosso dia a dia e você precisa aprender isso de uma vez por todas. Deixa um comentário aqui para mim falando o que você achou dessa aula. Tem um link na descrição se você quiser se aprofundar nessas tecnologias, entender underlay, entender overlay, entender o SPF, entender BGP, entender MPLS, entender, cara, tudo de redes. Entra no Hackathon Pro, que é a nossa plataforma completa para você ter acesso a 3 trilhas, redes, cloud, cibersegurança, mais de 70 treinamentos lá dentro e sessões de tutorial ao vivo toda semana para tirar suas dúvidas. Tamo junto, forte abraço, Lucas Palma, desliga o câmbio, fico por aqui, clica nos links na descrição e me deixa um comentário. Valeu, foi!